Gente, vamos falar um pouco sobre quem é que está observando e o que está sendo dito desse jogo, pesos e contrapesos, fatores que contam a favor de um e que não contam a favor de outro. Assim que eu voltei de Brasília, depois que fiz essa entrevista, eu contei aqui para vocês no 360 que, falando com integrantes do Supremo, eles mesmos admitiam, olha, o Zanin, se fosse uma escolha do coração, ele é o candidato do coração do Lula. Desculpa, Igor, se tá sem a tarjinha, busca que a gente abriu o jornal. Erro meu, falha minha, hoje foi corrido aqui, mas por bons motivos. O Igor Peixoto preparou boas novas para vocês a partir da semana que vem aqui no 360. Bom, vamos lá. Esses ministros com os quais eu conversei quando fiz esse giro em Brasília na ocasião da entrevista disseram, olha, se o Lula for escolher com o coração, o candidato do coração dele é o Cristiano Zanin. É uma pessoa que ficou do lado dele, apanhou muito também por estar do lado em que estava, só que o Lula é um animal político. E é uma espécie de animal rara e astuta. Por que isso? O Lula tem uma série de opções na mesa e cada uma dessas opções vem com ganhos e com perdas, ou com trabalhos adicionais para você fazer isso acontecer. Cristiano Zanin, por exemplo, o candidato do coração do Lula, segundo um integrante do Supremo Tribunal Federal, teria ou prevê-se uma certa dificuldade para a sabatina no Senado Federal, exatamente por ele ter sido advogado pessoal do agora presidente da República, num momento em que a oposição está tentando estabelecer no Senado, exatamente a casa que vai ter que sabatinar o candidato à vaga do Supremo, o flanco de oposição a Lula. Então, assim, abre um espaço para muita pressão do chamado centrão, cobrar benesses, né, vendendo dificuldades para colher facilidades. E dois, um flanco de atuação muito forte da oposição, justamente na casa onde ela está querendo se fazer representar por conta dos expoentes do bolsonarismo. Ok. Hoje eu voltei a campo, depois dessa entrevista do Lula para o Reinaldo Azevedo, para ouvir integrantes do Supremo. E eu achei interessantíssimo o que um deles me disse, né? Ele disse, basicamente, o seguinte, né? É difícil ficar pensando, né, o que dá para falar, e eu disse para vocês, né, o Lula tem conversado especialmente com 3 pessoas. O próprio Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes sobre essa indicação. As conversas, me relatou o ministro, deram uma baixada agora porque vão voltar com tudo no mês de março e abril. Maio é o momento da decisão. Nessas conversas, os ministros não estão tratando abertamente de nomes. Segundo esse próprio ministro me relatou, é complicado. Você pega e fala, olha, nome de fulano, nome de ciclano, ou mesmo dizer fulano não dá, né? Como muitas vezes a gente vê na imprensa, essa coisa de um veto explícito ou uma indicação explícita não está sendo seguida, não é assim que está acontecendo. 2 ministros com os quais eu conversei me disseram, Daniela, o que a gente está trazendo é um perfil. O que ficou muito claro é que os ministros indicados para ficar no governo Lula para o Supremo Tribunal Federal se mostraram com uma cabeça política e jurídica muito diferente do que a esquerda julga, digamos, necessária. E mais, né, me ressaltou esse ministro nessa conversa de hoje. Essa indicação, e foi uma coisa que o próprio Lula disse na entrevista que ele concedeu aqui à CNN, é uma coisa é fazer a indicação, outra coisa é como a pessoa vai se comportar na hora que veste a toga, porque tem 2 coisas que desbalanceiam muito: a pressão. O Supremo Tribunal Federal é o foco de pressão hoje, em especial após 4 anos de bolsonarismo no poder. E 2, imprensa. É muito foco. É um tribunal onde toda pessoa sabe pelo menos o nome de 3, 4 ministros, seja para xingar, seja para elogiar. É muita pressão, é muita mídia e isso pode mudar as balizas. Ou seja, ninguém está querendo falar de nome abertamente. Agora, o que os ministros dizem e destacam é o Lula hoje, abro aspas, está muito experimentado e com os próprios erros dele. O Lula foi parar na cadeia com as mãos do PT, dele e da Dilma, fecha aspas. Do que esse ministro está falando? De indicados ao Supremo Tribunal Federal por Lula e Dilma e que em momentos-chave tiveram atuações, digamos, discrepantes. Luiz Inácio Lula da Silva, na entrevista que concedeu com a CNN, ele falou, eu não esqueci, eu sei o que cada um ali fez. Mas eu vou colocar isso num canto. Na hora que eu for decidir, eu vou conversar com muita gente, eu tenho muitas opções. Vamos rapidinho falar um pouco das opções, o restante do bastidor eu trago para vocês ao longo da análise com o meu time,
né? Você tem Cristiano Zanin, um nome botado na mesa pelo próprio Lula, então oficialmente ele se tornou uma opção, a imprensa já vinha dando, agora Lula é quem cita, né? Na linha de, se eu indicasse ele, todo mundo saberia por quê. Ok, quais são as outras opções? Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça, a corte que está abaixo do Supremo Tribunal Federal. Benedito Gonçalves, também integrante do Superior Tribunal de Justiça, atual corregedor do TSE. Esses dois têm a atuação na corregedoria do TSE em momentos críticos, com o Bolsonaro atacando o sistema eleitoral, inclusive ameaçando a própria realização da eleição. Num momento era o Salomão e ele foi sucedido pelo atual corregedor, e ambos tiveram mão muito forte e uma parceria muito grande com Alexandre de Moraes. Ganham, portanto, esse plus. Outro plus que me é apontado por um integrante do Superior Tribunal de Justiça, STJ, caso Lula escolha um nome do tribunal. Se Lula indica um integrante do STJ para o STF, ele tem mais uma vaga em alta corte, no próprio STJ, para preencher. Então, ele ganha uma segunda indicação. Manda um ministro do STJ para o STF, a vaga desse ministro também seria preenchida por Lula. Tá, e o contrapeso? O contrapeso é que Luiz Inácio Lula da Silva tem deixado muito claro nas conversas que se decepcionou com a atuação do STJ nos momentos de pressão. Não falando especificamente só dos casos dele, mas ele entende que muito da jurisprudência, né, que poderia ter sido revista antes, ou correção de rumo que poderia ter sido feita antes, quando a Lava Jato estava no auge, o STJ, por pressão, por medo da opinião pública, na avaliação do Lula, não o fez e deixou todos os pepinos na mão do Supremo, que ficou com o desgaste inteiro para si. Por isso, Lula estaria torcendo o nariz, mas esses dois nomes, Luiz Felipe Salomão e o Benedito Gonçalves, têm os dois, proximidade com Alexandre de Moraes, Salomão, muito curso na política e, já que eu falei de um contra o nariz torcido para o STJ, é o STJ quem cuida dos casos de governadores, por exemplo. Muitos que estão no Senado querem ser governador ou já foram, o que daria um ganho, digamos assim, político para alguém que vai ser sabatinado logo mais. Cristiano Zanin, Benedito, Luiz Felipe Salomão, tem o nome de Manuel Carlos, que foi um assessor de Ricardo Lewandowski. Esse é muito próximo do ministro, que é um cara no qual Lula tem confiança e de perfil garantista. Lewandowski, ele não indicaria alguém de perfil diferente. O que é garantista? É aquela pessoa que entende que é preciso garantir todo o cumprimento dos mínimos requisitos, do detalhe ao macro, para que você leve uma ação adiante, senão a justiça não está sendo feita. Beleza. Qual é o contra? O Manuel Carlos, ele tem proximidade com Augusto Aras, ele é uma figura muito próxima do ex-ministro de Bolsonaro, Fábio Faria, das comunicações, se tornou um bolsonarista de carteirinha e tem circulado, digamos assim, com uma parte do bolsonarismo que ascendeu ao poder, circulou nos últimos 4 anos, está sendo levado em conta. Ele também é muito jovem. Lula já teria tido uma conversa com ele de apresentação para saber como é. A conversa foi rápida e a jovialidade do candidato foi notada pelo presidente da República. Para fechar, Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, ele é muito próximo de Gilmar Mendes, tem boa relação com Alexandre de Moraes, na verdade ele circula quase que com a corte como um todo, porque está no TCU há bastante tempo e antes disso era o advogado-geral do Senado e o chefe da auditoria do Senado Federal. É tecnicamente um quadro muito respeitado em Brasília, com muito gosto para a política. Ele tem relação antiquíssima com José Sarney, relação antiquíssima com Renan Calheiros, e isso está sendo colocado na mesa como um pró a favor dele. O contra, jovem também. Bruno Dantas está na casa dos 45 anos, portanto, poderia ser uma primeira indicação muito longeva, mais palatável para o Senado, uma casa que o conhece, mas não tem tanto trânsito com o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Essas coisas estão sendo construídas, o baile da corte o baile pela cadeira na mais alta corte do país está acontecendo nos bastidores e agora, diante dos seus olhos.